Fala galera, beleza? Professor Kaon aqui e vamos para nossa aula aí de física e a gente vai agora falar sobre a cinemática, né? Depois de uma breve introdução à física aí com alguns conceitos básicos, a gente vai falar sobre velocidade média. Então vamos só dar uma relembrada no que a gente já viu aí. A gente primeiro definiu o que é a física, né? A gente disse que a física é a ciência que vai estudar os fenômenos naturais através da experimentação e através de teorias, certo? Depois a gente comentou um pouco sobre grandezas físicas, e a gente dividiu, a grandeza física ela pode ser fundamental, de acordo com cada sistema de medida, ela pode ser derivada, e aí ela pode ser escalar ou vetorial, né? Foram as definições que a gente deu aí para grandeza física. Aí a gente comentou sobre o SI, né? A gente falou sobre os sistemas de medidas e comentou que o sistema internacional é o padrão que a gente vai utilizar nas nossas aulas para as nossas unidades de medida, né? A gente vai usar ele como padrão básico aí. Depois a gente comentou um pouco sobre referencial, certo? Então a gente falou um pouquinho sobre referencial inercial, eu dei o exemplo aí de uma pessoa parada no ponto de ônibus, né? E aí diz que o referencial inercial pode ser aquele que respeita a lei da inércia. A gente não estudou ainda a lei da inércia, mas caso vocês queiram pesquisar mais a fundo, basicamente a definição mais padrão é o referencial que respeita a lei da inércia, ou seja, pode ser um ponto no espaço, pode ser um objeto, pode ser um corpo que ele esteja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Bom, aí a gente comentou sobre o nosso sistema de coordenadas que a gente vai utilizar o cartesiano, dizendo que o sistema de coordenadas ele é baseado no referencial. E o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai entender o que é cinemática, né? A gente já comentou um pouquinho lá na introdução à física, mas agora a gente vai entender um pouco melhor. A gente vai falar de partículas e corpos extensos, vai conceituar espaço e tempo, e vai falar sobre velocidade, que é o nosso foco, né? Então a gente vai tratar de velocidade instantânea e velocidade média. O foco da nossa aula é velocidade média, mas a gente precisa comentar e diferenciar aí, a velocidade média e instantânea. Então, a primeira pergunta aí, o que é cinemática? Basicamente, a gente já comentou um pouquinho, mas a cinemática ela é a parte da mecânica, né, ou seja, a divisão dentro da física aí, que vai estudar a maneira com a qual os corpos se movimentam, ou seja, como os corpos se movimentam. E aí, para estudar isso, a gente precisa entender alguns conceitos. Referencial e referencial inercial a gente já viu, mas é um conceito que está englobado aqui na cinemática. A gente precisa entender e diferenciar a partícula de corpos extensos, ou seja, o que é partícula, o que é corpo extenso. Os dois podem ser a mesma coisa, os dois são coisas diferentes, o que é isso? Espaço e posição, né? A gente vai usar esses conceitos às vezes como sinônimos, às vezes como conceitos diferentes. Tempo e período, né, de um movimento. Velocidade e aceleração. Então essas coisas aqui elas compõem os pilares da cinemática e entender isso, né, e saber aí como que a gente relaciona cada coisa aí, faz parte do objeto de estudo da cinemática. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que são partículas, porque a gente vai ver muito aí nos exercícios, nos vestibulares, e até mesmo em outras áreas da física, a gente vai ver um comentário sobre partícula, considere o corpo como uma partícula, considere o carro como uma partícula, considere a pessoa, a bicicleta, etc, etc. Então, quando a gente estuda os movimentos de corpos dentro da física, e a gente precisa comparar a dimensão de um objeto com o espaço que ele está percorrendo ou com o meio que ele está envolvido, a gente pode dizer que a partícula é aquela em que as dimensões são desprezíveis. Então, por exemplo, se a gente pensar numa rodovia, se a gente falar na BR-153, por exemplo, eu tenho um carro trafegando na BR-153 e comparado à extensão da BR-153, o carro ele é um ponto, né, em quilômetros e quilômetros de rodovia. Então, para esse caso, eu coloquei para vocês aí uma imagem de uma rodovia aí, né, com vários carros. A gente pode ver que quanto mais a gente ampliar a extensão dessa rodovia, quanto maior for o deslocamento aí, até dos caminhões, né, dos carros e caminhões, mais eles vão parecer como um pontinho na avenida. Então a gente pode dizer que
Uma partícula, ele é um corpo que tem massa, ele tem dimensões, porém a gente pode desprezar essas dimensões e considerar toda a massa em um ponto só para quando a gente for estudar aí o movimento. Bom, consequentemente, a gente tem corpos que são extensos em relação ao espaço que ele percorre. Então, a gente não pode desprezar essas dimensões. Então, um exemplo claro é quando a gente vai pensar, por exemplo, em um trem atravessando uma ponte ou passando por um túnel. Então, em relação à ponte, em relação ao túnel, o trem ele não pode ser desprezado as dimensões dele, a extensão dele. Então, um trem tem, sei lá, por exemplo, 200 metros de comprimento e a ponte tem 1 quilômetro. Opa, 200 metros é 20% aí do tamanho da ponte, então é considerável, a gente precisa considerar isso. Porém, se eu coloquei um lembrete para vocês aí que se o exercício não especificar, a gente vai tratar os objetos como sendo partículas, tá? Então a gente vai esquecer a dimensão deles aí. A gente sabe que um carro, por exemplo, ele é grande, ele tem 4, 5, 6 metros aí, dependendo do carro. Então a gente vai desprezar essas dimensões porque em relação ao deslocamento é muito pequeno. Legal. Então a gente precisa entender como que ocorrem os fenômenos dentro da física e dentro da mecânica. E para isso a gente precisa focar primeiro em um conceito que ele vai valer aí para todas as áreas da física, que é o tempo. O tempo basicamente é a grandeza física que vai permitir a gente relacionar a duração dos fenômenos físicos. Por exemplo, uma viagem de carro, ou quanto tempo que um objeto demora para esfriar, quanto tempo que ele demora para dilatar, relacionar quanto tempo que uma carga passa por dentro de um corpo. Então, tudo isso aí é um período ou uma duração de um fenômeno físico. E aí, dentro da cinemática especificamente, a gente vai estudar, né, para conceituar a velocidade, para conceituar a aceleração. E aí, como toda grandeza física, a gente tem 3 atributos. A gente tem um número, a gente tem a unidade de medida e a gente tem o instrumento de medida. Para esse caso, a gente tem os instrumentos de medida, né? A gente tem um relógio que marca o tempo para a gente tem um cronômetro, por exemplo, que a gente pode marcar um período de tempo. E aí, né, claro, o número já está embutido aí, a gente pode ter várias unidades de tempo, que é o que a gente quer focar aqui. No sistema internacional, a unidade básica de medida é o segundo, tá? Então, eu coloquei já para vocês aí o símbolo de segundos, né, que é o Szinho. Coloquei para vocês os múltiplos, tá? Então, a gente conhece os múltiplos: minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos, tá? Tudo isso aí é múltiplo da unidade básica segundos, né? E eu coloquei para vocês a conversão. Então, um minuto tem 60 segundos, 60 minutos formam uma hora e 24 horas vão formar um dia. Eu coloquei aí os mais básicos para a gente entender. E aí, algo que a gente vai precisar muito é relacionar o período ou intervalo de tempo. E aí ficou um ΔS, mas na verdade é um ΔT, eu vou fazer a correçãozinha aí. Que é um intervalo de tempo o qual os fenômenos acontecem. Então, por exemplo, o ΔT aqui para a gente é a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Como assim? Por exemplo, eu estou em Anápolis e eu fui para Goiânia. Eu saí daqui de Anápolis 10h30 da manhã e cheguei em Goiânia 11h10 da manhã. Então, o que seria o meu ΔT? Seria os 40 minutos que eu gastei de Anápolis para Goiânia. Mas como assim? Bom, saí daqui 10h30. De 10h30 a 11 horas foram 30 minutos. De 11 horas até 11h10 foram 10 minutos. Então, a gente tem 40 minutos aí, que é o meu intervalo de tempo, é a minha diferença de tempo, tá? Bom, e aí para conceituar espaço, a gente vai pensar em alguns aspectos, porque a gente pode usar espaço como sinônimo de algumas coisas dentro da física. Então, no geral, o espaço ele vai ser a região que é contida entre 2 pontos, ou seja, o que nos engloba, tá? O que está em torno de nós aí. Porém, em cinemática, a gente pode usar o termo espaço, às vezes ele é utilizado como sinônimo de localização ou posição, né? Então, quando a gente tem lá um plano cartesiano, a gente pode utilizar aí como localização ou posição. Claro que, se a gente for definir rigorosamente, o espaço ele seria o total e a posição seria um ponto no espaço.
a gente vai definir aí a letra S para o espaço. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, que é de um carro. E aí ele está em uma posição. E aí quando a gente tem o tempo, ele vai para outra posição, certo? Então o espaço aí, para a gente, ele vai ser também a localização de um objeto no meio, tá? Então, para a gente fazer uma comparação, ó, a princípio, num determinado tempo zero, ou seja, um tempo inicial, o objeto estava num espaço que a gente vai chamar de zero também. E aí, num outro determinado tempo t, o objeto estava numa posição s, certo? Então, a gente vai usar o t para tempo e s para espaço ou posição. A gente vai usar isso aí como sinônimo, não tem problema. E aí, o que entra? Entra, que aqui ficou trocado também, mas é um ΔS, tá, pessoal? Então, aqui, entra que é ΔS igual a S menos S0. Para mandar para vocês lá, eu vou fazer a correção. Onde o S0 é a posição inicial, certo? Aqui onde começou o meu movimento. O S é a posição final, onde terminou o movimento. E o ΔS é a diferença aí entre essas duas posições. Ou seja, por exemplo, 40 km, vamos supor aí. É um exemplo, tá? Bom, e aí, quando o corpo está se movimentando, a gente determina que ele se movimenta através da velocidade. Então, o que seria a velocidade? Basicamente, é a grandeza física que permite conhecer o espaço que é percorrido por um determinado corpo ou objeto em um determinado intervalo de tempo. Certo? A gente pode pensar no mesmo exemplo aí do carro viajando na estrada e em cada momento ele possui uma velocidade. Então, ó, lá no tempo zero, ele possui uma velocidade zero. No tempo 1, ou seja, é um tempo diferente, ele possui uma velocidade de 1. Essa velocidade de 1 pode ser igual a zero? Pode. Pode ser diferente? Também pode. Então, vai alterando. Conforme o tempo passa, a gente tem velocidades diferentes. Isso é o natural dos corpos e dos objetos. Eu estou dando o exemplo do carro, mas isso aqui vale para vários momentos. E aí a gente precisa entender que quando essa velocidade ela é medida lá, por exemplo, no velocímetro do carro, a gente tem o que a gente chama de velocidade instantânea. Por quê? Você olhou naquele instante de tempo, naquele segundo, você olhou e falou, opa, a velocidade é 40 km por hora. Ou então, a velocidade agora é 60 km por hora. Se você frear, sua velocidade instantânea vai mudar conforme o tempo. Porém, a velocidade média, que é o nosso foco aqui, é a velocidade num determinado intervalo de tempo. Então, isso é o que diferencia os dois. Um é num instante, ou seja, naquele momento, e o outro é no intervalo, ou seja, a soma de vários momentos aí. Então, se a gente pensar aí no mesmo exemplo do carro, a gente pode falar que no espaço inicial e final, quando o carro está se movimentando, a gente tem a variação do espaço, ou seja, o carro saiu aqui do espaço zero, do ponto zero, posição zero, e foi para o ponto ou posição S. Certo? Então, a gente tem aqui um ΔS. Isso ocorreu porque a gente tinha um tempo zero aqui inicialmente, né, onde eu tinha o meu espaço zero, e a gente, passado um determinado tempo t, a gente foi para a posição t. E esse intervalo de tempo aqui é o meu intervalo ΔT, certo? Então, em cada momento desse aí, eu posso ter velocidades diferentes. Por exemplo, eu posso ter 40 km por hora e posso ter 60 km por hora. Naquele instante de tempo, sim. Porém, a velocidade média ela vai ser justamente a variação do espaço, ou seja, o intervalo, 40 km, 50 km, 60 km, dividido pelo tempo gasto para percorrer esse intervalo aí de espaço. Tá? Então, basicamente, variação do espaço dividido pela variação do tempo. Vamos resolver um exemplo de velocidade média para a gente entender que a gente está usando isso aí no dia a dia o tempo todo. Tá? Então, ó, a distância entre as cidades de Anápolis e Goiânia é de aproximadamente 50 km. Então, a gente pode dizer que eu tenho a cidade de Anápolis, vou colocar aqui Anápolis. Ela está num ponto aqui que a gente pode chamar de qualquer ponto, eu vou colocar o ponto A mesmo. E vai até a cidade de Goiânia, certo? E aí, a distância, eu saindo de A ou de G
indo para G ou A, ou seja, eu saindo de A indo para G ou vindo de G para A, eu tenho 50 km. Esse 50 km aqui, ele não é o S0 e não é o S, ele é o meu ΔS, certo? Por que ele é o ΔS? Porque ele é um intervalo entre cidades. Eu posso passar de Goiânia, eu posso passar de Anápolis? Posso. Então, eles estão em pontos, que eu estou chamando de ponto A e G aí, e o intervalo entre essas duas cidades é de 50 km. Beleza. Considerando que o motorista possa desenvolver uma velocidade média, então, meu VM aí, velocidade média, de 80 km por hora, no trecho, qual o tempo gasto em minutos para ir de Anápolis a Goiânia? Então, ó, primeira coisa, a gente está utilizando aí duas unidades de medida, né, quilômetros por hora e quilômetros, elas são coerentes. Né? Então, sempre que eu tiver quilômetros e quilômetros por hora, minha unidade está ok. Porém, né, o meu exercício está pedindo em minutos. Então, depois que a gente obtiver aí a conta, a gente pode passar para minutos. Então, vamos lá. Ó. O que a gente pode fazer, então? Minha velocidade média, pela nossa relação, é o ΔS dividido pelo ΔT. O ΔT é justamente o tempo gasto para ir de Anápolis a Goiânia. Então, eu posso trocar os meus valores da velocidade média, que está aqui, ó, e do ΔS que está aqui, dentro da minha equação, dentro da minha fórmula. Então, ó, 80 igual a 50 dividido por ΔT. Opa! Então, quer dizer que eu posso pegar o ΔT e jogar para cá multiplicando. Vou ficar com 80 ΔT igual a 50. E para deixar o ΔT sozinho, eu posso passar o 80 dividindo, certo? Então, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter aí ΔT igual a 50 dividido por 80. Tá certo? Então, se o trecho é menor que a velocidade, com certeza vai dar um número menor que 1. Então, a gente pode simplificar os zeros e dividir 5 por 8, que vai dar aí 0,625. Só que 0,625 está em horas, certo? Agora, a gente pode pensar o seguinte. Isso aqui não é nem uma hora, mas a gente precisa saber em minutos, porque esse número aqui, para a gente, é um número que não faz muito sentido. O que é 0,625 de uma hora? Então, a gente pode lembrar do seguinte. Eu falei para vocês que uma hora tem 60 minutos, certo? Então, quanto que 0,625 de hora tem em minutos? É simplesmente uma regra de 3. Eu posso só pegar esse valor aqui e multiplicar por 60, que eu vou ter o meu valor em minutos, certo? Então, passando para minutos, eu posso pegar 60 vezes 0,625, né? Vocês podem fazer uma regra de 3, não tem problema, mas a gente pode multiplicar direto também, porque vai dar o mesmo resultado. Então, esse valor vai dar 37,5 minutos, certo? Opa, foi 35, né? 37. Então, se vocês conferirem aí, vocês vão ver que vai dar esse valor aí, de 37,5 minutos. Ou 37, como pediu em minutos, eu deixei em minutos, tá? Mas a gente pode usar aí a mesma ideia para falar que é o 0,5 aí, são segundos, né? Então, se a gente pensar que a gente só tem 60 segundos, então a gente tem aí, ó, 37 minutos e 30 segundos. É lógico que esses segundos aqui, quando a gente está viajando, a gente não avalia muito, né? Agora, vamos pensar o seguinte. Se o motorista quiser percorrer o trecho em 30 minutos, qual deve ser a sua velocidade média? Então, vamos lá, ó. Como que a gente faz para calcular a velocidade média aí? A gente vai pensar o seguinte. Poxa, eu tenho aqui o meu espaço, que é de 50 km, e eu tenho agora o tempo que eu quero percorrer. 30 minutos não é meia hora?
né, 0,25 da hora, então a gente pode simplesmente colocar aí, né? A gente pode pensar, deixa eu apagar do lado de cá. A gente pode pensar que nossa velocidade média é o mesmo ΔS sobre ΔT, só que agora meu ΔS é 50 e o meu trecho de 30 minutos é 0,5 hora. Quem tiver dúvida pode vir aqui na regra de 3, ó, mas é meia hora. Então minha velocidade média vai ser 100 km por hora. Tá aí. Não é muito complicado, a gente só precisa saber substituir e trabalhar com as informações que a gente tem. Então, pessoal, esse já é um exercício da apostila de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido aí as ideias da velocidade média. E aí, para resumir, a gente falou aí da cinemática, né, que é a parte da física que estuda como os corpos se movimentam. A gente considerou, por exemplo, nesse exercício, eu nem precisei falar nada, né, a respeito do carro, porque eu já considerei ele como partícula, porque um carro ele tem 4 metros, mas em relação a 50 quilômetros é um ponto no espaço, né? Então a gente pode desprezar as dimensões do carro. A gente falou do espaço e posição, do tempo, né? Então esses conceitos todos estão aí para vocês, e da velocidade, né? Que é o espaço percorrido em um determinado período de tempo. Então eu deixei para vocês aí, ó, por último, nossas relações aí de intervalo de tempo, intervalo de espaço e a velocidade média por último. Eu espero que tenha ficado claro, espero que as ideias aí tenham ficado claras. Eu aconselho vocês a assistir esse vídeo, voltar ao vídeo, pausar, anotar as informações, mas esse material todo aqui vai estar disponível para vocês aí no Google Sala de Aula, tá? Então, galera, aquele abraço. Tentem fazer as atividades aí, qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais.